Olá, bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje, o tema de hoje é sobre o vínculo e o apego. Essas duas palavrinhas vai nos ajudar a ter um novo olhar sobre as relações, né, Ale? Com certeza. A gente vai aprofundar um pouco no o que é um vínculo, o que é o apego e como que isso funciona, né, na rotina, no dia a dia, seja em qualquer tipo de relacionamento, seja afetivo, seja de amizade, seja de trabalho, seja qualquer forma de Nas relações como um nas todo. relações como um todo, qual que é a diferença e como que a gente pode ampliar o nosso conhecimento um pouco mais sobre isso. Então, Carol, começando hoje a gente falar sobre o vínculo e o apego. Pra gente dar um início à conversa, é mais fácil a gente falar o que é um, o que é o outro. Tá, Como que você enxerga o que é o vínculo e o que é o apego na sua percepção? tá. Eu diria que a gente não consegue falar de apego sem falar de vínculo, Uhum. mas a gente consegue falar de vínculo sem falar de apego. Sim. E aí, partindo desse ponto, é dizer que o apego, ele é uma subvariedade do vínculo. Tá, sim, Tá? com certeza. Existe, Ale, não sei, né, se todo mundo conhece, mas existe uma teoria do apego. Oh, bom. Existe a teoria do apego, exatamente, que surgiu há anos atrás, a partir de um psicanalista. E E a partir dessa teoria, eles dizem que o apego, né, a tese é que o apego é uma subvariedade do vínculo, né? Então, o vínculo são as nossas relações e o apego, ela é uma camada dessas relações, né? Do vínculo que a gente tem nessas relações. Concordo. Então o vínculo seria o relacionamento que eu tenho, qualquer tipo, que seja assim de uma maneira mais de interação, ou seja, até mesmo a gente pode falar, quando eu estou trabalhando como empresa, eu tenho um vínculo empregatício. Verdade. Eu tenho essa forma de reconhecimento sobre o tipo de relação que eu tenho entre o empregado e o empregador. Ou seja, você não é apegado à sua empresa. Você não tem esse que a gente vai entrar daqui a pouco mais no detalhe do apego. Você tem um Um vínculo, você tem uma vínculo. relação que estabelece uma conexão entre os dois, de forma onde num trabalho um presta um serviço e o outro presta o pagamento, num relacionamento eu estou aqui com você sem um qualquer outro tipo de, vamos dizer, uma maior dependência ou um maior outro tipo de interação além da só a conexão natural, uma coisa que vá um pouco mais fundo, Mais certo? profundo. Sim. Então, ou seja, se o vínculo é isso, o apego seria então, na verdade, uma forma podemos dizer, de um desejo excessivo, de uma certa forma, de uma dependência com que você pode ter de um terceiro, de uma qualquer outra pessoa, onde você realmente está. Eu gosto de pensar que no apego, às vezes, a gente está terceirizando até o nosso próprio sentimento e nossas próprias escolhas. Nossa, muito bom. Se eu tô com você apegado, se o meu relacionamento com a Carol, ele exige não, né, mas ele está sendo uma forma de apego, eu não consigo ter a minha própria identidade, as minhas próprias escolhas, eu estou terceirizando elas pra você, onde eu me torno no final um refém do que você é, conduz esse nosso relacionamento. Muito bom, Ale. Muito bom. Eu queria trazer um outro elemento que é a segurança. É, a sensação de apego, ela tem a ver com a segurança que essa relação me traz. Então é como se eu terceirizasse a Uhum. segurança, né? Terceiriza a Então acho que segurança. muito em linha com o que você está trazendo, assim, com a reflexão que você está trazendo se eu fico refém, se eu dependo do outro, se isso está em mim, se a forma como eu estou me relacionando, a minha segurança ela está no outro. Tá, total. Totalmente. E o vínculo, ele é a relação em si. E o Sim. apego, ele entra nessa forma mais de... sobre a segurança na relação e o quanto eu me sinto seguro ou eu passo segurança, porque Uhum. eu acho que, assim,
o apego, né? Eu acredito que o apego, ele tem várias carinhas, várias perspectivas. O apego para você vai ser uma coisa, o apego para mim vai ser outra. Claro. Ele tem perspectivas diferentes, né? Se eu perguntar para você assim, o que é vínculo e apego? Você vai responder uma coisa, a pessoa que está em casa vai responder outra. E o apego, ele tem diferentes carinhas, diferentes formas de ser traduzida ali no dia a dia, na dinâmica da relação. Da dinâmica da relação. E o apego, a dinâmica do apego é sobre a segurança que eu sinto ou que eu deixo de sentir naquela dinâmica. Eu diria que a mais é que você deixa de sentir. Eu diria que ela é a mais profunda. Quando a gente pensa nisso, o que significa o apego, né? O próprio Epiteto já dizia algumas coisas com relação a se você quiser ser livre, você tem que retirar um pouco os seus desejos e retirar as coisas que estão um pouco fora do seu controle, porque senão você se torna um eterno escravo, né? Inclusive porque até Epiteto ele foi um escravo. E então, eu entendo o apego como essa forma de escravidão que você tem, por isso que eu acho que ela é mais assim. Eu entendo que você, quando tem uma certa forma, quando você tem um apego, e ele pode ter em determinados níveis, eu posso ter um pouco de apego, médio ou muito, que aí a gente já começa a entrar em outros tópicos sobre um relacionamento codependente, tóxico, nesse tipo de assunto. Mas ele é essa forma de nos prender, por isso que nos torna realmente, né, como Epiteto diria, um escravo dos nossos desejos, porque o apego, ele é um desejo. E eu gosto dessa ideia do própria teoria de Bowlby, né, que ele vai dizer sobre... foi formado lá em 1950, então assim, tem diversas críticas sobre a teoria do apego dele, e ele vai... a gente não vai entrar nos detalhes de cada um, mas é maravilhoso o tema, a gente... Até poderia fazer um podcast só dedicado a isso. Se quiserem, põe aí pra gente que a gente faz. Mas eu acho interessante que ele diz muito sobre a maneira com que a gente enxerga a vida, a maneira com que a gente foi criado, e principalmente, né, isso, como ele era na base da psicanálise, na base da infância, e como que essa relação que a gente teve no nosso desenvolvimento, seja principalmente com mãe, com os pais e depois com o mundo, e como isso torna a nossa personalidade na vida adulta e o que isso pode estar gerando o apego, que ele classifica em alguns tipos de apego, não um apego mais... quando você tem uma forma onde você precisa muito da pessoa, ou até mesmo quando você se distancia muito, existem o ambivalente, né, que ele vai chamando, mas tem algumas formas diferentes, mas eu acho muito interessante essa ideia de que muito tem a ver sobre como a gente viveu as nossas experiências e por que a gente gera até esse tipo de comportamento, por que a gente se torna refém de algo. Ale, isso me faz lembrar de um tema que a gente sempre fala nos episódios, o autoconhecimento. A base daqui. A base. Então, estamos falando do histórico, né? O histórico das nossas relações, seja na infância, na vizinhança, onde a gente cresceu, né? No trabalho, as relações familiares, as nossas amizades, as amorosas. Então, todo histórico que a gente tem nas nossas relações, isso ajuda com o nosso autoconhecimento. E aí os traumas que a gente carrega dessas relações, as dores que a gente carrega dessas relações, a falta de algum elemento nessas relações nos gera a segurança, né? Desperta ou não a segurança, que é uma das bases nossa, né, como ser humano. Então a gente precisa se sentir seguro. Sim. Então quando a gente fala da segurança e do histórico, a gente gera alertas ou não, né, na gente, quando a gente começa uma relação futura, uma relação nova. Então a dinâmica da nossa relação,
ela tem esse aspecto, né? Como foram as nossas relações, que traumas eu carrego, qual histórico que eu carrego e como eu me relaciono hoje em dia. Exato. E aí reflete no apego ou não. E você trouxe 2 elementos. O elemento do apego que se sente ansioso, né? Que se sente numa dinâmica de sou necessário, preciso estar Me aqui, provar, né? preciso me provar, ou aquele que distancia. Pô, tô soterrado de amor aqui, tem muita coisa, eu carrego um trauma, algum histórico aqui importante e eu distancio. Eu distancio porque isso me gera algum alerta Sim, de alguma coisa histórica. de alguma coisa, com certeza. E é muito interessante isso, porque nessa questão de relacionamento é muito mais provável que você vá se relacionar com alguém com alguma maneira diferente da sua, né? E então como que a gente vai fazer essa... Se você é da que empurra e eu sou do que oferece, como que a gente vai encaixar essa relação? Dificilmente a gente vai. Dificilmente isso vai dar certo no longo Fica prazo. aquela dinâmica de um compasso ali, né? Uma dança. E cada um tem o seu devido apego, devido ao seu histórico, e às vezes eu acho que a gente tende a utilizar a palavra trauma como uma coisa muito radical, mas ele pode ser alguma coisa que você não tenha a consciência do que ele causa em você. Pode ter sido, às vezes, um evento pequeno, pode ter sido não ter sido escolhido no time de futebol do colégio quando era criança, mas o papel que isso pode ter no decorrer da sua vida e no seu desenvolvimento pode gerar muito esse papel da necessidade que você tem em qualquer dos diversos aspectos da idealização, de colocar num pedestal, de colocar sempre em primeiro lugar, ou não, ou do afastamento, de você empurrar. Ou seja, de qualquer maneira, é uma maneira de como eu trabalho o meu histórico, como eu me conheço, para entender, na verdade, os meus comportamentos, né? Como a gente sempre está falando aqui de autoconhecimento, dessa melhoria de você poder fazer essa interpretação de uma maneira mais consciente, para mim eu vejo simples assim, a verdade é que assim, quando você tá, nossa história, quando você tá num avião, e aí eles estão passando as instruções de emergência, e eles vão dizer assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente, puxa uma delas, coloca sobre a boca do nariz, e ao auxiliar crianças ou pessoas com dificuldade, somente após ter fixado a sua. Ou seja, Então, muito boa. a máscara de oxigênio vem sempre primeiro em você. Isso, a gente tá falando de uma situação, Deus me livre que aconteça, mas assim, uma situação de uma emergência em um avião, mas isso pra vida. Você coloca a sua máscara de oxigênio primeiro em você, e isso eu não tô falando num tema egoísta, num tema tipo, não ligo pro outro, eu só penso em mim. Mas sim num sentido de, você tem autoconhecimento suficiente pra fazer suas escolhas? Ale, você tem oxigênio suficiente? Você tem oxigênio pra fazer Eu as suas... adorei Você é essa livre analogia. pra fazer as suas escolhas? Ou você é refém delas? Você tá fazendo pelo outro? Você tá fazendo pra se sentir necessário pelo outro? Ou você tá fazendo por você? E o que acontece quando... Quais são suas necessidades? Quais são suas necessidades? E o que acontece quando você realmente tá depositando ela em uma coisa fora do seu controle? Que já era o que o Epiteto disse desde sempre, dizendo... Sim. Retire os seus desejos e retire as coisas que estão fora do seu controle. Sim. Se isso não tá no seu controle, no dia que sair, desabou. Você não tem chão. Você não tem chão. Então, o apego, ele vai fazer isso. Ele vai fazer você colocar a máscara no outro. Antes de você. Antes de você. Antes de você. E aí, Uau. quando você precisar do oxigênio, você não vai ter a sua própria base. Então, pode parecer uma coisa muito até... na teoria, aqui dizer simples, mas quão complexo e quão difícil é você realmente querer enfrentar todo o seu histórico, que todos tivemos, porque nascemos, estamos aqui, Sim. e você realmente poder ser livre para fazer escolhas. Eu acho que isso é muito menosprezado dizer, você é livre, eu sou livre, eu faço minhas escolhas.
É mesmo. É mesmo. Você é mesmo. Você é mesmo. Mesmo livre. E aí, Ale, eu acho que é muito natural nós, quando a gente entra nesse bate-papo e faz essas reflexões, é trazer para o âmbito amoroso. Mas a gente Claro. está falando, às vezes, de uma relação de pai e mãe, uma relação com seus filhos. São de objetos. Você pode ter apego à sua casa, seu carro, à sua... Exato. O que vem primeiro para você, né? E as suas necessidades, elas estão... Você está atendendo suas necessidades antes de atender as necessidades dos outros? Exato. Você precisa estar bem com você. O seu ecossistema precisa... Os seus vínculos, eles precisam estar bem para você, para depois estar bem com o próximo que você quer ajudar, quer suportar. Exato. Exato. Livre para fazer escolhas, né? A gente tem realmente dificuldade em tomar as decisões difíceis. Mas a gente vai ser sempre cobrado por isso. A vida vai nos cobrar tomar as decisões e ser responsáveis pelas nossas escolhas. Já falamos sobre escolhas. Já falamos sobre escolhas aí. Então, eu realmente, Carol, acredito que o apego, ele é a maior prova de falta de autoconhecimento. Porque quando você tem a sua paz, a sua plenitude, o seu autoconhecimento na raiz e na essência, você não depende de algo externo a você, independente do que aconteça. Isso não é uma segurança de que nenhuma tragédia vai acontecer na sua vida. Vai acontecer porque faz parte. Mas o apego não vai te deixar levar ao sofrimento estendido. Exato. E também não vai te livrar. Não vai te livrar. Exatamente. Não vai te livrar, mas ele vai mas o autoconhecimento vai te permitir estar muito mais estável e você também não entrar nessas posições onde você entra como vítima, como herói, como colocar a pessoa no pedestal ou como empurrar a pessoa, como qualquer outras das coisas que Bob e milhões de outros psicólogos já falaram na vida sobre o relacionamento. Mas isso é sobre tudo. E você pode ser apegado. Você pode ser apegado aqui. Você pode ser apegado a uma. Desde uma xícara aqui, uma caneca. Uma caneca? Xícara é bom. Mas desde uma caneca a qualquer coisa que você tenha. Ale, mas aí eu tô pensando aqui que nessa teoria ele também trazia um outro aspecto, que é um dos tipos de personalidade que ele cita como o que se sente seguro, que é o que entra em contato com, né, é natural do ser humano entrar em contato com situações de ansiedade, de se sentir necessário, ou aquela que está sobrepujado de amor, que está soterrado de amor e quer se distanciar. É natural você entrar em contato com essas situações no dia a dia de acordo com as relações e dinâmicas que você tem. Existe um tipo de personalidade que é o saudável. Sim. Né? Dentro da teoria do apego mesmo, eles comentam que tem um tipo saudável, que ele sabe que essa dinâmica acontece e ele tem ferramentas para lidar, para controlar, buscar o equilíbrio, a homeostase ali nessa dinâmica, nesse vínculo. Você tem... você sabe que aquilo é natural na relação, que você vai sentir aquilo naquela relação em algum momento, mas você vai ter ferramentas e ter habilidade para não manipular ou autossabotar você naquela relação, né? Então, existe o tipo de personalidade que não é o ansioso ou aquele que se distancia, mas aquele saudável, que sabe que vai estar em situações ansiosas, situações em que vai querer se distanciar e que tem ferramentas para poder lidar com aquilo no dia a dia, né? Buscando equilíbrio nos vínculos, né? E aí, acho que uma outra coisa super importante para o nosso dia a dia é a nossa qualidade de vida, ela reflete na qualidade das nossas relações. Então, de acordo com os vínculos que você tem no seu dia a dia, né, no seu trabalho, suas amizades, aonde você mora, né, o seu relacionamento amoroso. Então, dependendo da qualidade desses vínculos, ela reflete na sua qualidade de vida. Em outras palavras, também seriam as suas próprias escolhas, né? O que você escolhe, as suas atitudes, elas são um reflexo, né,
da sua personalidade, né? A alma não tem segredos que o comportamento não revela. Nossa. E então é isso que eu acho muito forte sobre... Isso mostra o autoconhecimento, isso não é uma crítica, isso não é um julgamento. Isso é apenas uma ferramenta de autoconhecimento. Sempre... Eu, particularmente, eu gosto de fazer esse exercício, assim, de se eu tô passando numa situação que quando é comigo, você pode estar... Você não tem tanta imparcialidade, porque você tá mais envolvido ali no olho do furacão, e você pensar... Se alguém estivesse passando essa situação, que conselho eu daria? Como que seria? Então, para você tentar aumentar, e aí você começar a entender por que eu estou tendo esse comportamento. Se eu estou tendo uma atitude diferente do que eu aconselharia, por que eu estou tendo ela? Esse é aquele exercício de, você está passando por uma dificuldade e aí você se vê de fora, né? Você se vê de fora daquela situação, como se você, né? Sei lá, eu sou a Carol e eu tô passando por um luto, alguma coisa muito importante, e aí se eu fosse amiga da Carol nesse momento, vendo a Carol passar por isso, o que eu falaria pra Carol? É isso, né? E não dizendo que você é o dono da verdade, que o seu conselho seria, né, o melhor do mundo, mas simplesmente o exercício de entender se já existe uma inconsistência entre o que eu diria e o que eu estou fazendo, alguma coisa dentro de mim está me levando a um comportamento diferente dos meus valores, das minhas crenças. Por quê? Essa, pra mim, é a chave da questão, que pra mim é a virada de chave da vida. É você olhar e dizer, tipo, eu sou tão livre quanto eu imagino? Eu tenho tanto desapego quanto eu imagino? Pra mim, a resposta, várias vezes na vida, teria sido sim e foi não. E foi não. Então, isso eu acho que é a principal ferramenta que a gente pode ter de um termômetro para nos ajudar a como conseguir praticar um pouco mais vamos chamar de um desapego saudável, que é o autoconhecimento que te liberta para fazer suas escolhas de maneira saudável e de maneira consciente, para que você possa tomar sempre as melhores decisões sem estar refém ou dependente de algo. E estar naquela dinâmica ali, né? Naquele vínculo de forma saudável, né? Exato. É isso. É isso por hoje, então. Obrigado, Jogamos Carol. essa reflexão sobre um novo olhar nas relações. Um novo olhar nas relações. Espero ter provocado boas reflexões no bate-papo de hoje. E Ale, próximo episódio sobre autoestima e autocompaixão? Eu acredito que sim, Carol. Eu não vi a nossa planilha da semana que vem ainda. Acho que é isso, Ale. Se não for, a gente volta semana que vem com algum outro episódio. Espero vocês no próximo bate-papo. Muito obrigado. Até a semana que vem.